Vereador, eu vi, fazendo uma pesquisa sobre você, teve uma lei, se não me engano, que foi aprovada sobre depressão para as crianças. Relacionado a isso também, parece que tem alguma coisa referente ao autismo, né? Conta pra gente as novidades dessa lei que já foi aprovada, do que está sendo aprovado sobre isso. Bom, Marcelo, existem, principalmente na pandemia, que as pessoas ficaram presas em casa, o que aconteceu? Muitas pessoas entraram em depressão. Então nós criamos uma lei para obrigar os postos de saúde de Belo Horizonte a terem tratamento específico quanto à depressão. Criamos também uma semana de conscientização contra a depressão. Por quê? Porque tem pessoas que estão tirando a sua própria vida porque não estão suportando mais viver nesse mundo que a gente está vivendo. Sobre o autismo, a gente tem vários projetos. Eu acabei de falar contigo que é a questão, por exemplo, do laudo médico do autista ser permanente e não mais ter que ser renovado o tempo todo. Aqui na Câmara Municipal, uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que tem autismo consegue tirar sua carteira de identidade documentando a sua condição. Nós temos esse serviço aqui, foi muita luta, mas nós conseguimos, está aqui. Então, nós queremos ajudar as pessoas a poderem exercer a sua cidadania no dia a dia. Uma outra lei que eu acabei de aprovar é a lei que obriga os construtores a colocarem, no caso dos vasos sanitários, vasos aprovados pela ABNT. E não aqueles vasos que eles acham, porque às vezes a pessoa coloca um vaso que é um vaso, por exemplo, de hospital, achando que está fazendo certo. E não é. Cada ambiente tem uma especificidade. Então isso também está aprovado e a gente está trabalhando nesse sentido aqui para tornar Belo Horizonte mais acessível. Eu vejo que você é um vereador muito atuante, todo dia vejo uma publicação, uma visita diferente. Tem alguma coisa a falar para os Belo Horizontinos? Marcelo, eu tenho esse meu trabalho como uma missão. Eu não tenho parente político, nunca tinha me envolvido com política, então eu sei que eu estou aqui fazendo uma missão. E assim, em relação à causa da pessoa com deficiência, uma das coisas que eu digo é o seguinte: as pessoas com deficiência precisam ter mais voz. Precisam, nós, entre aspas, que não temos nenhuma deficiência, nós precisamos ouvir vocês nas demandas. Quando eu fui criar a Lei Municipal de Inclusão, eu fiz 7 seminários temáticos com todos os grupos possíveis, inclusive atletas de alto rendimento, para que todos pudessem ter voz. Eu criei uma cartilha que eu vou entregar para você aqui no final, que é uma cartilha que fala sobre como tratar as pessoas com deficiência, orientações para a inclusão. Essa minha cartilha foi feita junto com a OAB, e aqui está ela aqui. Ela não está em braille, que é um erro. Mas isso foi lá em 2017. Quando eu for fazer a segunda edição, prometo para você que terá uma colocação em braille. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui. E se eu tiver errado, você já me corrige aqui agora, tá? Olha lá. Pessoa com deficiência visual. É bom saber que nem sempre as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Se encontrar alguém que pareça estar em dificuldades, identifique-se, faça-a perceber que você está falando com ela e ofereça o seu auxílio. Nunca ajude sem perguntar como fazê-lo. Caso sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Ela irá acompanhar o movimento do seu corpo enquanto você vai andando. Num corredor estreito, por onde só é possível passar uma pessoa, coloque o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa continuar seguindo você. É sempre bom avisar antecipadamente sobre a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos e outros obstáculos durante o trajeto. Ao explicar direções, seja o mais claro e específico possível. De preferência, indique a distância em metros, uns 20 metros à nossa frente, por exemplo. Quando for afastar-se, avise sempre. Algumas pessoas, sem perceber, falam em tom de voz mais alto quando conversam com pessoas cegas. A menos que ela também tenha uma deficiência auditiva que justifique isso, não faz nenhum sentido gritar. Fale em tom de voz normal. Não se deve brincar com o cão guia, pois ele tem a responsabilidade de guiar o dono que não enxerga e não deve ser distraído dessa função.
As pessoas cegas ou com visão subnormal são como você, só que não enxergam. Trate-a com o mesmo respeito e consideração dispensado às demais pessoas. Muito bom, velho. Tá bom esse aqui? Excelente. Esse aqui é só da pessoa com deficiência visual. Tem pessoa com deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência física e com paralisia cerebral. Então, isso aqui, eu vou fazer um compromisso contigo de ver se a gente consegue transformar isso também num documento em braille.